Eu só acho, com toda franqueza e com toda a vivência que eu adquiri na minha vida, afinal de contas são 61 anos de idade, já tendo sido deputado estadual, deputado federal, prefeito por 2 vezes, governador, secretário de Estado de Agricultura do Dr. Leonel Brizola, uma das maiores lideranças desse país, que eu esperava que os assuntos tratados nos atos, em algum momento fosse falar do grande problema brasileiro. Se de um lado as pessoas trataram das consequências do problema brasileiro, falaram do desemprego, que é consequência, falaram da fome, que é consequência, falaram da questão problemática do Brasil, que é a falta de moradia, que é consequência, falaram das questões que envolvem a falta de saneamento básico, que também é consequência, as estradas que estão horrorosas, que é consequência. Mas o ato resultou de quê? Qual foi a finalidade desse ato? Eu acho que isso que ocorreu hoje, nós perdemos uma grande oportunidade. Se foi uma festa da democracia, por um lado, e foi, ver o povo na rua, eu lamento que a data que trata da nossa independência, muito melhor do que aqueles desfiles militares, né? Porque dá a impressão de que são os militares que trouxeram a independência para o Brasil. Na verdade, a independência do Brasil deve ser feita, quando for feita de verdade, e eu vou explicar por que eu considero que não está sendo feita de verdade, né? Não por esse governo, mas historicamente, né? É muito melhor você ter o povo na rua do que você ter uma parada militar, né? Mas por que não se discutir a causa de todos esses problemas que eu relatei? Alguém deve estar perguntando, garotinho, e qual é a causa? Hoje eu ouvi muita gente dizer, o presidente não cumpre a Constituição, e o presidente dizendo que o Supremo não cumpre a Constituição. A Constituição brasileira tem nas suas disposições transitórias, no artigo 26, algo que resolveria a maior parte dos nossos problemas. Sabe qual é? A obrigação de se fazer uma auditoria da dívida. O Brasil não pode pegar todo ano o orçamento do governo e pagar 50% só de juros aos bancos. Como é que o país vai viver? Como é que vai se dar conta da educação? Como é que vai se dar conta da saúde? Como é que nós vamos fazer para salvar as nossas crianças, para melhorar as nossas estradas, para que o nosso povo possa ter realmente futuro? Não dá. Esse é o grande problema brasileiro. Eu não vi ninguém falar isso. Eu vi um dizer fora genocida, outro dizer fora Supremo, gente dizendo que queria fechar o Supremo. Não é isso. Problema nosso é o problema de uma dívida que não foi auditada até hoje, e quem domina esse país, infelizmente, são os bancos. Pense bem, qual país resistiria e qual pessoa, qual cidadão resistiria pegar 50% de tudo que ele ganha e entregar para um agiota? 50% de tudo que ele ganha, de tudo que o Brasil arrecada, entrega para o sistema financeiro nacional. Isso provocou o quê? Isso provocou a triste situação que 1% da população brasileira, que são os rentistas,
que vivem dos negócios com os bancos, 1% da população tem 50% do dinheiro de todo o país. Toda a riqueza do Brasil está na mão de 1% da população. Então esse é o problema central. Nós só vamos ser independentes e só vamos ter de fato condições de ser uma grande nação quando for feita esta primeira etapa, porque há duas seguintes, e é isso que nos interessa, discutir a solução dos problemas. Não existe desemprego por acaso, não existe saúde caótica por acaso, não existe educação caótica por acaso, não existe porque não tem dinheiro. Agora, se de um lado um movimento era capitaneado por Bolsonaro, que não teve coragem de enfrentar os banqueiros, o PT, que estava no outro, junto com os partidos de esquerda, esteve 13 anos no governo e também não enfrentou os banqueiros. Eu lamento dizer que o PT teve tudo na mão para fazer a auditoria da dívida, que aliás constava do programa da primeira candidatura de Lula, e não fez. Eu lamento que numa oportunidade como essa, que se coloca tanta gente na rua, por que não se fala a verdade para o povo? Por que não se coloca para o povo? Olha, nós estamos sofrendo da forma como estamos, por causa de um grupo pequeno de brasileiros, rentistas, dominados por bancos. Especialmente para quem já teve esse tempo todo no poder, que foi o PT diz assim, não, mas nós cuidamos pelo menos dando Bolsa Família. Então vou fazer uma conta aqui com vocês. Em 10 anos de Bolsa Família, 10 anos, o PT transferiu de dinheiro direto para a população pobre, mais humilde, 368 bilhões de reais. É uma grande quantia. 368 bilhões de reais. No mesmo período, quanto foi pago de juros aos bancos? Vocês têm ideia? 4 trilhões de reais. 368 bilhões de Bolsa Família para 4 trilhões de reais, que foi gasto para pagar juros, transferindo dinheiro do orçamento brasileiro, do povo brasileiro, para enriquecer quem fica cada vez mais rico. Então o primeiro problema é a dívida financeira, a dívida com os bancos. O segundo é a dívida social, a desigualdade que existe entre o mais rico e o mais pobre do Brasil. E o terceiro é uma herança, a herança da escravidão do Brasil, é a chamada dívida racial. Você tem ideia de qual é a diferença da média de salário das pessoas brancas para as pessoas negras? 50%. Garotinho, mas... 50%. As pessoas brancas, né, ganham 50% em média mais do que as pessoas negras. Você sabia que dos 14,6 milhões de brasileiros desempregados, 70% são negros? É uma barbaridade. É uma tristeza, mas é a verdade, e a verdade tem que ser dita. Olha, se o Brasil elevasse com políticas afirmativas, com políticas compensatórias, inclusivas, a renda só da população negra brasileira elevasse, o Brasil subiria 4 pontos do seu PIB. 4 pontos do PIB, Produto Interno Bruto.